Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. A vassalagem dos Bolsonaros ajudou a Lula a crescer. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Já chega fortalecendo, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho e claro, compartilhe esse vídeo para geral, para entender o que tá rolando. E comentem aqui embaixo, os bolsonaristas deram um presente para Lula? Ou ele vence em 2026 de qualquer jeito, mesmo sem a burrice da extrema direita? E todo mundo já sabe, os Bolsonaros são os sabujos oficiais dos Estados Unidos. E nos últimos meses, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm se dedicado com afinco a uma nova missão: conspirar contra o Brasil lá dos Estados Unidos. E nem é porque eles têm relevância, ninguém sério dá ouvidos a esses dois. Mas eles encontraram um ouvido atento: Donald Trump. O BRICS, que hoje tem Lula como presidente rotativo, incomodou a Casa Branca. E como os Estados Unidos odeiam perder espaço, Trump resolveu contra-atacar. E adivinha, quem ele escolheu para ser marionete dele no Brasil? O presidente americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma... Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com álcool. Entre em contato conosco, que nós vamos, ou responda as minhas mensagens, porque nós vamos lhe passar as 3 condições, sobre as quais eu já tratei aqui, que são muito bem conhecidas. A primeira delas é a anistia. Qualquer tentativa de não dar bypass será brecada e freada. E por que as pessoas vão no presidente Bolsonaro? E por que não vão no Eduardo? Ora, porque o presidente Bolsonaro é fácil de ser convencido a fazer um mau acordo. Antes de cada visita de vocês, nós iremos um por um para desautorizá-los. Um por um. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos. E eu odeio desfazer a alegria dos bolsonaristas. Mentira. Tenho o prazer de desfazer a alegria deles, cara. É uma coisa que me compraz muito. Trump não viu deles líderes ou gênios estratégicos. A verdade, o que Trump enxergou em Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram amebas obedientes com sobrenome. Marionetes perfeitos para encobrir uma ofensiva contra o BRICS, com um verniz de legitimidade. Só que tem um problema: a burrice da extrema-direita é global. O que Trump não se deteve ainda é que, ao aplicar tarifas contra o Brasil, não só tentou sabotar Lula e o Brasil, como prejudicou o próprio povo norte-americano. Sim, meus amigos, as tarifas vão encarecer produtos, causar inflação nos Estados Unidos e até pode jogar a economia deles para uma recessão. Isso representa, para o consumidor norte-americano, um adicional de preço. O importador dos Estados Unidos sai do Brasil, que é mais competitivo, vai buscar produto em mercados mais caros e isso vai sendo repassado adiante, representa uma pressão inflacionária. Lembrando que os Estados Unidos já tinham dificuldades nos preços da carne bovina, já pagavam muito caro na carne bovina nos últimos meses. A pecuária de corte atravessa por dificuldades nos Estados Unidos, os preços são muito altos e isso vai acabar respingando no consumidor final. Então, corre até o risco da carne bovina brasileira ser encaixada numa lista de produtos de exceção, justamente por essa questão inflacionária que tem pesado tanto nos Estados Unidos nos últimos meses.
Olha só a inteligência da extrema-direita, sempre dando um tiro no próprio pé, porque não quer perder a hegemonia. Para Eduardo Bolsonaro, o que importa é salvar o pai dele da cadeia. E se de quebra puder também se vingar da derrota que sofreram de 2022. Se ele puder fazer isso, será melhor ainda na perspectiva do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque eles são fracassados, são derrotados, velho. Eles até hoje não engoliram a derrota deles de 2022, porque, cara, com o aparato do Estado que eles tinham, tentaram dar auxílio para todo mundo, né? Logo eles que criticam, né, as pessoas que recebem o auxílio família e socou auxílio aí para taxista, para caminhoneiro aí, tudo isso visando o lucro eleitoral. Só que o cara é tão incompetente, tão ruim, que nem assim ele conseguiu, velho. Ou seja, a família Bolsonaro são uma família de golpistas frustrados, que fracassaram em tomar o poder à força. E agora está querendo destruir o Brasil no grito. Deputado, as pesquisas mostram que depois da tarifa, o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor, também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que isso que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então, por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo, um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. E é nisso aí que veio a ironia da história. A tal aliança Bolso-Trump não está saindo como eles queriam. O Financial Times, que não tem nada de esquerdista, chamou Trump de imperador do Brasil e disse que as ações do Trump só estão ajudando o Lula. Segundo o Financial Times, se você está em queda nas pesquisas, é só deixar o Trump declarar guerra comercial contra seu país. Isso une o povo rapidinho. E o Washington Post também não perdoou. Disse que o bullying de Trump está fortalecendo Lula e fazendo parte da elite brasileira fechar com o presidente. Além disso, destacou que a economia brasileira é a mais forte e diversificada do que os vizinhos, que dá ao Brasil músculo para enfrentar os Estados Unidos nessa guerra comercial. E do outro lado temos o vassalo mor, o Jair Bolsonaro de tornozeleira eletrônica,
que fica aí chorando aí, reclamando, pedindo oração, enquanto tá com medo de sofrer as consequências pelos seus crimes que ele cometeu durante a presidência e também após a presidência, também conspirando aí golpe de Estado e depois também fazendo ataques à soberania nacional, ao sistema de justiça e à nação brasileira. E no dia 18 de julho, a Polícia Federal fez buscas na casa do Jair Bolsonaro. Ele está proibido de sair à noite e nos finais de semana. Não pode falar com os outros investigados e nem com diplomatas e nem se aproximar de embaixadas. Ou seja, o Bolsonaro se enterra e Lula sobe. E tudo isso porque a extrema-direita é burra demais para perceber o básico. Quanto mais você ataca o país, quanto mais você ataca o povo, mais o povo se une contra eles. Do nosso lado. Moleque doido, aí sim, agora, caralho. Eduardo Bolsonaro ameaça o Brasil com intervenção militar dos Estados Unidos. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegar em breve, do que vocês serem recebidos com álcool. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Estou restrito a Brasília, com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí. Suprema humilhação. Pouco importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Acredito em Deus. Peço orações. No final das contas, a pergunta que fica é simples. Vocês preferem um Brasil soberano, com voz do mundo, ou um Brasil ajoelhado, vassalo de interesses estrangeiros, liderado por golpistas que se sentem vingados com o país em ruínas? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. E se você também defende a soberania do Brasil, junte-se a nós nessa luta. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like e comente de qual cidade você vai celebrar a queda da extrema-direita e a prisão de Jair Bolsonaro. Um salve do Paradoxo e até a próxima. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto galera, é nóis!